Olá, bem-vindos! Mais uma aula de filosofia e hoje a gente vai falar sobre o Enem. O nosso tema de hoje é filosofia moderna, então é a teoria do conhecimento. A gente vai falar de um tema racionalismo e empirismo, é um clássico que cai muito do Enem. Vamos começar com uma questão de 2015. A gente vai fazer assim. Primeiro a gente vai ler o enunciado da questão e a partir do enunciado da questão eu já oriento todo o meu raciocínio para eu ganhar tempo. Por exemplo, está falando de David Hume. O que eu sei de David Hume? David Hume é um filósofo moderno que tem uma teoria do conhecimento que é empirista. Investigação sobre o entendimento humano, é um texto dele, daqui a pouco a gente vai ler o texto. O que o estudante de ensino médio, o que você tem que saber sobre David Hume? David Hume é empirista. A base do pensamento empirista, né? Empirismo é uma teoria do conhecimento que é mais ou menos assim, qual é o conhecimento verdadeiro? É aquele conhecimento que eu percebo através dos 5 sentidos do corpo, por exemplo, a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. A verdade, o que eu posso conhecer é aquilo que eu posso perceber com os sentidos. Por exemplo, essa caneta. Ela é amarela, ela tem uma cor que eu estou vendo com os meus olhos, eu posso pegá-la, eu posso cheirá-la, eu percebo esse objeto material através dos 5 sentidos do corpo. Então, esse objeto existe, isso se chama empirismo, é uma afirmação do conhecimento sensível. O conhecimento verdadeiro é aquele é o conhecimento do mundo material que eu posso perceber através dos 5 sentidos do corpo. Então, aí o racionalismo já é o que a gente vai ver daqui a pouco, mas o empirismo é isso. O que eu sei de empirismo é isso. Então, vamos olhar as alternativas. Calma aí que a gente vai ler o texto. Eu já olho a alternativa A. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão, porque é assim, qual que é a origem das ideias no intelecto? Eu tenho a ideia abstrata desse objeto caneta, porque eu percebi com os olhos, eu vi com os olhos, eu toquei com o tato, eu cheirei com o olfato. Então, a partir da minha impressão sensível desse objeto material, eu criei a ideia intelectual desse objeto. Então, assim, é uma teoria que afirma o conhecimento sensível do mundo material. Então, essa teoria empirista, que afirma a experiência. Eu experimentei esse objeto, por isso ele existe e ele é verdadeiro. Então, David Hume é essa linha aí, é isso que eu tenho que saber. Qual é a alternativa que diz isso, de forma clara e evidente? Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação? É isso, claro e evidente. Mas vamos conferir a letra B. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível? Mas esse espírito tá meio esquisito. É capaz de classificar, gente, a letra A tá muito mais clara e evidente, é vocabulário mesmo. Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. Simples, claro e evidente, óbvio. Tá meio esquisita a letra B. O espírito, ele classifica os dados da experiência sensível. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem. Sentimentos, não é sentimentos, tá meio esquisito isso. As ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são... Vamos ler o texto para confirmar? Eu acho que é A. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada, mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar 2 ideias com o intelecto vai compondo, vai elaborando a percepção sensível. Ouro e montanha, que já conhecíamos, podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, o animal que nos é familiar. Ou seja, o texto está falando exatamente isso, que a partir da percepção sensível, o intelecto produz, compõe as ideias. As ideias são resultado da nossa percepção, da nossa experiência. É a letra A. Vamos confirmar se é a letra A? É isso aí. Ou seja, o que essa questão nos ensina, né, do Enem de 2015? Pressupõe que você tem um mínimo de familiaridade com o vocabulário da filosofia empirista de David Hume. Aí você identifica a alternativa A.
Ó, já vamos para uma Enem de 2016. Do Enem de 2016 é Descartes. René Descartes. O que eu sei de René Descartes? Ao contrário, David Hume é empirista, René Descartes é racionalista. Aquela frase famosa do René Descartes, penso, logo existo. Que ele é mais ou menos assim, ó. Eu posso duvidar do conhecimento que é produzido pela experiência sensível. Por exemplo, pode ser uma alucinação essa caneta, ela não existe. Eu posso estar sonhando que eu estou aqui pegando nessa caneta, eu posso duvidar do conhecimento vindo da experiência. No entanto, eu duvidando, eu estou pensando. E a partir do momento em que eu estou pensando, essa é a primeira verdade. Então, a primeira verdade que fundamenta o conhecimento verdadeiro, ela vem da experiência do sujeito pensante. Por isso que é racionalismo. Esse é René Descartes. Ó, porque a questão está pedindo exatamente isso. Ó. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo... De onde que vem a base da filosofia racionalista? A base da filosofia racionalista é no sujeito pensante, porque ele começa a duvidar da nossa percepção sensorial. Eu posso estar sonhando. Quando eu estou sonhando, eu acredito que eu estou vivendo aquela experiência e, na verdade... Então, assim, a partir, duvidando do conhecimento sensível, ele afirma a sua primeira verdade, que é fundada no sujeito pensante. Ó, nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora a nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido por ciências, não ciências, mas histórias. O texto ali, se você não entendeu o texto, mas você sabe que Descartes é o pai do racionalismo e a primeira verdade metafísica de Descartes é eu penso, logo existo, e o que isso significa? Que a verdade está fundada no sujeito pensante, eu vou direto para a alternativa D, porque as outras me parecem encher linguiça. Olha a letra A, investigação da natureza empírica, não, eu já descarto, empirismo não é, David Hume René Descartes é racionalista, é o contrário, a filosofia dele é para refutar o empirismo, então eu já descarto a letra A, exige um conhecimento básico de filosofia, nem em 2016. Retomada da tradição intelectual, falar intelecto puxa para estar... falar intelecto, né, a gente já... Mas isso aí, quem erraria essa questão é a pessoa que não teria esse conhecimento básico. Porque é claro e evidente a letra D, a autonomia do sujeito pensante. Porque as outras, liberdade do agente moral, a gente é teoria do conhecimento, não está falando necessariamente de ética, a ser imposição de... Gente, é ridículo, imposição de valores, uma questão bem fácil do Enem de 2016, ó. Autonomia do sujeito pensante, a letra D, Descartes. Não precisaria nem perder muito tempo com essa questão, eu já vou direto na alternativa. Ó, acertamos, hein, a letra. Agora vamos para uma pro Enem, essa de 2019, olha só. 2019, é René Descartes, ó, já é uma questão mais complexa. Tem dois textos, um do próprio filósofo René Descartes, e outro de um comentador aí, Ray Tells. Ó, os textos, deixa eu já ler o enunciado, porque já para orientar o meu raciocínio aqui, é uma habilidade que a gente desenvolve. Os textos abordam questionamento, a construção da modernidade. O que eu sei de modernidade? Gente, se a filosofia medieval era baseada na fé, modernidade é razão, é o império da razão. Modernidade e razão. Ó, tem essa que é de 2019, mas também não... Ó, não está tão complexo assim, mas já te exige um... Vamos ler o texto, que a gente tem tempo. Ó, primeiro texto, é um texto direto do Descartes, das meditações dele. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Porque lá na frente, né, a partir da afirmação da realidade inteligível, fundada no sujeito pensante, ele prova a existência de Deus. Gente, Descartes é um clássico, leiam, e a filosofia moderna cai muito do início, vocês têm que saber isso, tá?
Aí esse é um texto próprio do Descartes, né, quando ele prova a existência de Deus. Aí agora é o comentador, Ray Charles. Qual será a forma mais razoável de entender o que é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Mesmo se eu não tivesse entendido esse texto, que eu tivesse dificuldade de compreensão nisso, a questão está pedindo o seguinte, a construção da modernidade defende um modelo baseado na razão. Olha que ridículo a B. A explicação mitológica, gente, só se fosse analfabeto em filosofia, que não é. Eu sei que a filosofia nasce em oposição ao pensamento mitológico. E a B é ridículo, isso aí nem em 2019, é uma questão fácil. Fundamentado na ordenação imanentista. Não vamos entrar no detalhe para explicar o que é imanentismo, não é, nada a ver com Descartes. Focalizado na legitimação contratualista, contratualismo é filosofia moderna, mas em política. Estamos falando aqui de teoria do conhecimento, é Descartes, eu já não vou na D. Mas poderia, se você não tiver um conhecimento aprofundado em filosofia, isso aqui é uma pegadinha. Mas não é, não estamos falando de filosofia política, mas o contratualismo é moderno. Configuração na percepção etnocêntrica, nada a ver. Gente, é claro e evidente, a letra A, filosofia moderna, o racionalismo, tá falando de René Descartes, é baseado em um modelo, que é a razão humana. Vamos lá, letra A, com certeza. Gente, o Enem, eu fiz um estudo, né, da prova de 2015, 16, 17, 18 e 19. Essa questão de 2019 tá fácil, não tá difícil. Você com um conhecimento básico você acerta que é a A, mas tem questões, a prova tá ficando mais complexa. E isso não é um discurso para te desanimar, ao contrário, é para te conscientizar, para você elaborar estratégias e ver a importância da filosofia. Ela pode ser um diferencial na prova de ciências humanas. A prova de 2019, historicamente, é a que mais caiu filosofia. Então, estudem, tá? Porque o Enem é a porta de entrada para o ensino superior, à universidade. Gente, estudem, tá? Acessem a nossa plataforma Eduque, onde você pode ver essa aula, rever e desenvolver o próprio autodidatismo.